E hoje tá cheio de notícias sobre futebol aqui no VTV da gente, então, sem perder tempo, vamos direto para a nossa redação em Campinas, lá com o Fabrício Fernandes, porque tem Brasileirão, mas também tem seleção brasileira que joga amanhã, né, Fafá? Bom dia! Bom dia, Pajete. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o VTV da gente. É claro, seleção brasileira é o amistoso, né, que o Brasil vai fazer amanhã lá na França contra a seleção do Japão, né? E esse amistoso já é claro preparatório para a Copa da Rússia do ano que vem. O técnico Tite, né, inclusive já está em Lille, toda a seleção brasileira, treinou lá em Paris, no estádio do Paris Saint-Germain, no estádio de Neymar, né, que é o craque dessa seleção brasileira. E até um detalhe importante, né, o Tite deve fazer algumas alterações, porque ele já pensa no elenco, né, de 31 jogadores que ele deve levar durante a Copa do Mundo. E um desses jogadores, Pajete, sabe quem que é? É o lateral Danilo, ele que vem se destacando no futebol, foi chamado pelo treinador Tite, inclusive participou ontem de uma entrevista coletiva. Vamos ouvir então a expectativa do Danilo como titular na partida de amanhã contra o Japão. Fala, Danilo. Eu acho que a consolidação de uma vaga no grupo da seleção é o trabalho do dia a dia no seu clube, os resultados que você obtém ali e, claro, oferecer segurança e um jogo sólido sempre que você tiver a oportunidade de jogar. Então, eu não tenho que fazer nada diferente daquilo que eu faço no meu clube, daquilo que eu ofereço ao meu clube e claro, com muita alegria, com muita ilusão, as coisas sempre correm melhor. Eu, há 6 meses atrás, eu não estava sendo chamado, não estava com essa perspectiva de jogar um jogo como titular e agora eu estou, e é isso que eu tenho. Então, não tenho que pensar no tempo ou quanto tempo falta. Como eu falei, aproveitar o momento, tratar de ser feliz nesse momento aqui junto com meus companheiros e o resultado final vai falar por si só. É, isso aí. Falou, Danilo, aqui no VTV da gente. Um detalhe, né? Nessa reta final, já quase com a preparação da Copa do Mundo, jogadores, né, que não foram ainda chamados pelo Tite, ainda ficam nessa expectativa. Mas o que, como ele falou, o mais importante é o trabalho. Trabalhar bem nos clubes. Claro que toda a comissão técnica da seleção brasileira está de olho, né, nas principais equipes, até mesmo no futebol chinês, né? Paulinho, que também vem sido destacando muito bem no Barcelona, também é uma peça-chave para o Tite, para a Copa do Mundo. Então amanhã, 10 da manhã, tem seleção brasileira, Pajete. E enquanto isso, o Brasileirão também segue aí a todo vapor, né, Fabrício? Vamos falar um pouquinho, então, do Campeonato Brasileiro, porque teve rodada que começou ontem e aí segue hoje ainda. O Corinthians encarou o Atlético Paranaense e ganhou mais uma. Pelo jeito, não tem mais condições dos outros times segurarem a taça na mão do Corinthians, hein? É verdade, Pajete. As duas mãos na taça, né? Matematicamente, o Corinthians precisa de 2 vitórias, né? Nesse final de semana vai jogar contra o Avaí na Arena Corinthians e depois também na Arena do Corinthians recebe o Fluminense. Então o Corinthians está com a faca e o queijo na mão. Mas falar um pouquinho dessa partida, jogar na Arena da Baixada é difícil. O Atlético Paranaense também impressionou, apesar de ser 1-0. É aquele resultado que o corintiano está acostumado, aquele 1-0 chorado, que acaba, né, jogando ali o Corinthians com aquela garra. E o detalhe, né, importante desta partida, que o Walter, o goleiro reserva, já que o Cássio está pela seleção, o Walter atuou nessa partida, foi o melhor jogador, inclusive, porque o Walter fez grandes defesas para a equipe do Corinthians. E até uma informação também para o torcedor corintiano, já pensando até na partida contra o Avaí, o Jô, ele foi suspenso, né, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele não vai participar da partida contra o Avaí. O Jô que na partida contra a Ponte Preta, né, teve ali um lance, né, muito ríspido em cima do zagueiro Rodrigo da Macaca. Então ele foi punido por um jogo, a pena poderia até chegar a 4 jogos, então ele vai ficar fora contra a partida nesse final de semana. O que o torcedor corintiano não gostou, porque quem deve jogar como titular nessa partida é o Casim. Então o Corinthians chegou a 65 pontos, tem 8 pontos de diferença contra o segundo colocado. Daqui a pouquinho nós vamos falar quem ficou na segunda colocação. Será que é o Santos? Será que não é o Peixe? Daqui a pouquinho a gente traz esse destaque aqui no VTV da gente. E até uma informação importante também, né, que está pintando durante a manhã de hoje, Guilherme Arana, um dos destaques, né, do Brasileirão deste ano.
ele está sendo negociado para o Sevilha da Espanha, né? Então, a negociação aconteceu no meio do ano, acabou não concretizando. Então, os dirigentes do Corinthians estão conversando com os dirigentes espanhóis e possivelmente pode ter alteração para a temporada 2018 para a equipe do Corinthians. Mas claro que o foco agora é o Campeonato Brasileiro, né, Pajete? Com certeza, Fabrício. Só uma leitura sobre esse campeonato aí, esse título muito próximo do Corinthians. O Corinthians vai ser campeão também pela incompetência dos outros times que estão embaixo da tabela. Porque o Grêmio, o Santos, o Palmeiras, eles estão sambando ali. Sempre que o Corinthians acaba tropeçando, principalmente nesse segundo turno, os outros times não conseguem ganhar. E aí a diferença continua grande, chegou a 5 pontos ali contra o jogo do Palmeiras, e aí aumentou de novo. O Palmeiras teve toda a chance de conseguir aí passar o Corinthians, deixou essa chance escapar. E o Corinthians vai ser campeão jogando o feijão com arroz, vai levar a taça também pela incompetência dos outros times. Incompetência essa também do Santos, que jogou ontem e perdeu do Vasco em casa, Fafá. O torcedor do Peixe tá com a cabeça cheia hoje, viu? É verdade, uma bela análise que você fez, Pajete, porque inclusive o Santos é um exemplo disso. O Santos estava na segunda colocação, o Santos poderia manter aquela distância contra a equipe do Corinthians, começou, marcou o gol, mas tomou a virada, né? O sistema defensivo da equipe do Peixe ontem estava nervoso, até inclusive, né, o David Braz brigou com a torcida na saída, né, porque a torcida protestou contra ele, e inclusive, né, Pajete, e o pior é você tomar a virada, 2-1 em casa, era um jogo que era decisivo para o Santos conquistar. Claro que a equipe do Vasco da Gama, ele vem uma ascensão na tabela, está ali na faixa intermediária. Claro, o Vasco não corre risco para cair, mas é importante destacar a boa atuação do Vasco, né? E o Santos, infelizmente, não conseguindo esse resultado. Matematicamente é possível? Claro que é possível, matematicamente, mas moralmente, né? Jogar em casa, perder dessa maneira de virada, o time fica desequilibrado. Desde a saída do Leverkusen, né? Já estava desequilibrado. O Santos, ontem em casa, jogou retraído, jogou depois que marcou 1-0, segurou muito o time, deu brecha para o Vasco. Aí o Vasco chegou, claro que pressionou e conseguiu essa vitória merecida para o Vasco. E o Elano tenta explicar o que aconteceu. Vamos ouvir então o Elano aqui no VTV da gente. A partir do momento que a gente fizesse o gol, a gente teria possibilidade de fazer o segundo, dependendo das jogadas que nós tínhamos criado, principalmente de contra-ataques. Mas o futebol nem tudo às vezes sai como a gente quer, isso nos deixa muito chateado, né? As mudanças eu fiz de acordo com, depois que eu tomei o gol, eu tinha que colocar o time todo para frente. E eu coloquei os atacantes que eu tinha porque eu precisava vencer a partida. Empatar para mim não significava nada. Eu precisava vencer a partida. E infelizmente, uma noite muito triste. Não vencemos e acredito que todos nós estamos chateados, tristes. Mas não podemos abaixar a guarda. Nós temos 5 jogos pela frente e nós vamos em busca dos 5 resultados positivos. 5 jogos nós temos para frente para procurar vencer novamente os jogos. Sem dúvida, tem que procurar vencer, porque senão até a Libertadores tá arriscada, viu, Santos? E quem assumiu a vice-liderança foi o Grêmio, que venceu a Macaca também. E olha, a Macaca passando cada sufoco, hein, Fafá? O que tá acontecendo com a Ponte Preta? Verdade, que desse jeito vai cair, hein? Vai. Tá 18ª colocação, ficou estacionada aos 35 pontos, né? A última vez que a Ponte Preta venceu foi contra o Corinthians, de lá para cá, isso não vem conquistando resultados positivos, estava nervosa a Macaca. Porque tudo aconteceu com a expulsão besta, besta mesmo, essa é a palavra, do Fernando Bob. E com essa expulsão, a Macaca não conseguiu mais agir nessa partida. Tomou o gol. Claro que a Macaca teve oportunidade de pressionar, até mesmo deu trabalho para o Grohe, que é o goleiro da equipe do Grêmio, que também pensa na seleção brasileira. Teve uma ótima partida ontem, mas mesmo assim, Pajete, a Ponte Preta precisa se acalmar, principalmente nos jogos em casa. A Ponte Preta precisa pensar nesse resultado positivo. Primeiro vamos buscar o empate, depois vamos buscar a vitória, porque a soberania da Ponte Preta em casa tem que ser maciça para poder sair dessa situação incômoda e não ir para a Série B. E até um detalhe importante para o torcedor, porque a Ponte Preta, o Pajete, joga no domingo, fora de casa, contra o Coritiba, que é o candidato que está ali próximo, jogo de 6 pontos. Então, partida fora de casa, precisa mais do que nunca da vitória. Se quer sair da zona do rebaixamento, tem que vencer o Coritiba. Essa é a palavra que o torcedor espera, né, Pajete?
Pois é, outro, falando em zona de rebaixamento ali, outro que perdeu por um time que está ali perto foi o Palmeiras. 3-1 pro Vitória. O Palmeiras que, olha, nesses últimos 2 jogos só decepciona a torcida, hein? Perdeu, foi mal, né, contra o Cruzeiro, o Pajete foi mal contra o Corinthians e foi mal também contra a equipe do Vitória, 3-1. Claro, o jogo lá na Bahia, em Salvador, é complicado, lá no Barradão, mas um detalhe importante, mais uma vez o sistema defensivo da equipe do Palmeiras falhou. Egídio não jogou nada, né? É lamentável a atuação que o Egídio vem fazendo. Roberto Valentim deu uma oportunidade para ele, mas acabou não revertendo isso em resultado, né? E o detalhe, já na próxima rodada, porque agora o pensamento do Palmeiras é o G4, não tem mais como. Matematicamente tem como chegar ao título? Tem, mas não tem como moralmente, né? Esses resultados negativos vêm impressionando a equipe do Palmeiras, que inclusive teve o muro pichado da Arena Palestra na madrugada de hoje, já pagaram a pichação, pediram a volta do Felipe Melo. E um detalhe importante, que é o seguinte, dessa partida, vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo também disputa o G4. Então, na próxima rodada, tem pedreira para a equipe do Palmeiras, Pajete. Sem dúvida. E o São Paulo, que passou muito tempo ali perto da zona do rebaixamento, vai receber a Chape em São Paulo, na capital. O que tem para falar desse jogo, Fabrício? É o São Paulo que joga hoje lá no Pacaembu, porque né, o Morumbi está alugado para shows. O São Paulo enfrenta a Chape, que está numa situação semelhante. A Chape está um pouquinho pior do que o tricolor paulista. O São Paulo, né, que não conta com Cueva, deve entrar o Shailon, que vem atuando bem, né, na equipe do Dorival Júnior, o Shailon jogando muito bem, então ele deve ser o titular desta partida. E uma outra informação, né, ele que vem obtendo bons resultados, o Militão ainda segue fora, segue no departamento médico, também não deve participar da partida de hoje lá no Pacaembu. E o São Paulo está quase com a faca e o queijo da mão para escapar da zona do rebaixamento. Se vence hoje, que é bem provável, eu acredito, inclusive, na vitória do tricolor paulista. Se vence hoje o São Paulo, vai 46 pontos. Para escapar da zona do rebaixamento, precisa de mais um pontinho. Então ainda tem mais 5 jogos. Então o São Paulo está fora da zona do rebaixamento. Para mim, é o favorito, Pajete. Sem dúvida. Fabrício, agora só para a gente terminar, quero saber uma coisa. Você está pronto para sábado? Sábado, com certeza, tem que estar pronto sempre, Pajete. Sábado, Fabrício Fernandes entra para o time dos casados, vai começar a jogar com o colete dos casados. Muito boa sorte para você, um ótimo casamento para você, para a nossa querida Obrigado. Débora Nóbrega também. Um casal lindo do jornalismo da VTV aí que vai firmar a união aí nesse sábado. Estaremos lá, vamos acompanhar isso aí, a gente se encontra no sábado então. Encontro no sábado. Na segunda vai ter o Felipe Pereira aqui conosco no nosso bloco esportivo. Vou pegar uns dias de folga e volto na quinta falando mais de futebol no VTV da gente. Isso aí, Fabrício Fernandes de Lua de Mel na semana que vem. Obrigado, Fafá. Até a próxima.